Bom dia, amados irmãos, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma lição da nossa querida Escola Bíblica Dominical, dando sequência à nossa revista, esse trimestre muito interessante, abordando temas relacionados à vida cristã, o dia a dia, o viver de acordo com a vontade de Deus. E hoje nós vamos trabalhar um tema muito importante para o cristão, né? Para o cristão, né? Vamos falar sobre trabalho, tá? Sobre o trabalho. A boa vida, assim, uma vida digna diante do Senhor, implica no exercício daqueles dons, dádivas e privilégios que Deus nos deu nesta vida. E uma delas é o trabalho, né? A bênção do trabalho, né? Então, nosso texto básico se encontra lá em Efésios, capítulo 4, versículo 28. Está aqui o texto, Efésios 4, versículo 28. Assim diz Paulo, né? Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. É importante entender o contexto desse versículo, né? Paulo, no capítulo 4, vem falando aqui no contexto próximo, né? Vem falando que os cristãos têm uma nova natureza. Uma nova natureza. É uma nova criatura em Cristo, né? Versículo 22, ele diz assim: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Ou seja, nos despojar do velho homem e nos revestir do novo homem, uma nova vida. Tudo é diferente. Por isso, no versículo 25 em diante, ele fala: por isso, deixando a mentira, fale a verdade um com o outro. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Aí ele entra no versículo 28, que é esse texto: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom. É claro que ele está falando aqui, aquela comunidade de pessoas lá em Éfeso, que foram tiradas do mundo pagão, foram tiradas da violência, do roubo, do crime, da idolatria, e agora é uma nova criatura. E por ser uma nova criatura em Cristo, é serem pessoas dignas, pessoas íntegras, pessoas honestas e pessoas que trabalhem, né? E assim exerçam assim essa atividade que Deus direcionou para a sua glória. Então vamos falar sobre isso, a importância e o lugar do trabalho na criação de Deus, tá bom? Vamos abordar algumas questões. Me acompanha aí, por favor. Bom, algumas profissões, na verdade, todas as profissões são importantes e dignas diante do Senhor. Você já alguém lembra desta situação na linha de produção? Principalmente aqui em São Bernardo do Campo, né? Nós temos grandes fábricas, né? Como a Volkswagen, infelizmente a Ford fechou, mas temos a Mercedes aqui no ABC. A nossa região, ela é muito rica disso. Muitos dos nossos irmãos desenvolveram sua vida, né? Construíram a sua vida, solidificaram a sua família trabalhando assim, na indústria metalúrgica. Tão importante. Outras pessoas, outros irmãos, né, são bancários, trabalham na vida financeira, né, assim, na estrutura, no sistema financeiro, e construíram a sua história, a sua vida, e dignamente, assim, sustentando a sua família, né. Quantas pessoas importantes, quanto mais hoje em dia, né, trabalham na área da saúde, são médicos, são enfermeiros, são atendentes, são técnicos, são fisioterapeutas, quanta gente importante, é uma lista, né, de profissionais que trabalham na área da saúde, são bênçãos. Na nossa própria igreja temos muitos irmãos assim. Outros irmãos, outras pessoas trabalham na área da administração, nos escritórios, na infraestrutura das empresas, e são importantes, com certeza, na infraestrutura da sociedade econômica. Como é importante esses trabalhadores, esse trabalho, essa atividade aqui no nosso sistema econômico, né? Pessoas que trabalham como motoristas de ônibus ou cobradores de ônibus com muita dignidade,
pessoas como carteiros, que profissão importante para todos nós, né? Que traz notícias boas, traz documentos, traz coisas importantes para a nossa vida, trazendo coisas abençoadoras no seu dia a dia ali. Que atividade, que profissão tão importante. E os professores, né? Estou me relacionando a algumas atividades, irmãos, como a dignidade e a importância do trabalho. Cada um se encontra em alguma área e desenvolve o seu melhor. Professoras de crianças, né, da educação infantil, faz um trabalho fantástico, né, espetacular. Professores que trabalham com os adolescentes no fundamental. Olha que profissionais que se doam na educação das crianças e adolescentes. Professores em geral. E os nossos profissionais com suas atividades autônomas, tantas pintores, encanadores, pessoas importantes que ajudam na estrutura da sociedade, como são importantes assim, né, irmãos? Mecânicos, como precisamos dos mecânicos, do autoelétrico, esse pessoal todo que trabalha no seu dia a dia, ajudando a todos nós, né? E aquelas pessoas que trabalham cuidando da beleza, da autoestima das pessoas, manicures, cabeleireiros, nesta área, também são importantes, né, no nosso meio social. Que Deus abençoe essas pessoas todas, esses trabalhadores, né, corretores de imóveis, com sua importante participação, trazendo, olha, no caso, tanta alegria às pessoas, contentamento no encontro da sua casa nova, de se localizar. Que bom, que importante isso, né? E as donas de casa trabalham muito, trabalham demais e são dignas. É uma tarefa, uma atividade das pessoas, né? Das mulheres, cuidando do lar, cuidando dos filhos. É um trabalho, é uma atividade, tudo isso é digno diante do Senhor, amados irmãos, é muito digno e tem que ser respeitado o lugar de todas as pessoas, o trabalho e a atividade, todos nós precisamos, precisando ou não do sustento, todos nós precisamos trabalhar. É questão da vida humana, Deus nos preparou para isso, nos criou para isso. Ou seja, irmãos, não importa qual a sua profissão ou qual a sua atividade, seja qual for, o trabalho sempre será uma bênção de Deus e deve ser exercido para a sua glória. A nossa lição vai trabalhar isso nesta manhã. Nesta manhã, o trabalho é uma bênção de Deus, meu irmão, e deve ser exercido para a sua glória, tá? Enxugamos um pouco aí a nossa revista, tá? E mostraremos alguns pontos a trabalharmos nesta manhã. Como você tem visto o seu próprio trabalho? É um fardo a ser carregado? Ou é uma bênção? Como é que você leva o seu dia a dia? Né? Você ir e vir para o trabalho, o seu ganha-pão com dignidade, você trabalha assim pensando em ajudar e sustentar e também ser bênção para alguém? Você precisa corrigir alguma coisa na sua visão de trabalho? O que seria necessariamente? Tá? Só para a nossa reflexão, nos preparando assim para a lição desta manhã. Vamos orar. Deus maravilhoso, abençoa a nossa igreja, abençoa nossos irmãos, abençoa as famílias da igreja. Que possamos ser confortados, consolados e abençoados pelo Senhor, ó Pai, nesses dias difíceis que vivemos, Senhor. Tem misericórdia de nós. E nos fala através da Tua palavra, Senhor, e nos abençoa, para encontrarmos o nosso lugar no reino do Senhor. E nas atividades de nossa vida, todas elas, glorificarmos o nome do Senhor. Em família, no trabalho, na profissão, seja qual for a nossa atividade, possamos exaltar o nome do Senhor dignamente. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, irmãos, amém. Primeiramente, tá? Alguns apontamentos da nossa revista aqui sobre esse tema, né? A importância e o lugar do trabalho na vida, de acordo com o padrão de Deus, de acordo com o padrão de Deus. O único modo bíblico de sustentar a boa vida, o bom viver, segundo o tema da nossa revista, é o suor do rosto. É o trabalho, não tem outra forma, não. Algumas pessoas ficam pensando, não cristãos, acredito, né? Se eu ganhar na loteria, se eu ganhar na Mega Sena, eu não vou trabalhar nunca mais na minha vida. É a ideia geral, é o consenso, né? Que se vê uma grande fortuna, não precisa mais trabalhar. Bom, Gênesis 3,19 diz assim: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás.
ganhar o pão. O trabalho foi dado por Deus. Antes mesmo da queda, Deus colocou Adão e Eva ali no jardim para cultivar o jardim, para cuidar do jardim. Então, o trabalho não é consequência da queda. Ficou mais difícil depois da queda, né? Por causa do pecado, Mas o trabalho é digno. Deus deu a tarefa ao casal ali, criado à imagem e semelhança de Deus, com inteligência e capacidade para cuidar das coisas do jardim. Então o trabalho é de Deus, é bênção de Deus. E com o suor do rosto, sim, vamos ganhar o pão de cada dia, tá bom? Segundo ponto, existe valor no trabalho bem feito. E quando deixamos de entender isso, nós nos tornamos pessoas vazias, sem dúvida, né? Ou seja, esse é um princípio de vida. Tudo que nós formos realizar nesta vida, temos que dar o melhor de nós, dar o melhor de nós em qualquer tarefa, das mais complexas, das mais complicadas, né, que exigem formação, capacitação, treinamento, pesquisa, estudo, sim, como as tarefas mais simples, todas elas. Nós como cristãos devemos entender, dar o nosso melhor em tudo isso, tudo que nós for colocado em nossas mãos para fazer. Como essa nossa imagem assim mostra, né? O agricultor com carinho, com zelo, com inteligência, com habilidade, dando o seu melhor ali no campo, tá? Jeremias 48:10 diz assim: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, tá? É um princípio espiritual que se aplica ao culto, ao serviço religioso, ao cerimonial, e se aplica aos sacerdotes, aos levitas, aos profetas, aos apóstolos e aos crentes em geral. É um princípio de vida, não só no sentido cerimonial, mas no sentido de realização, de atividade, de tarefa. Tudo que fizermos não pode ser feito de uma forma indolente, preguiçosa, relaxada. Deus espera o melhor do seu povo. Terceiro ponto. Quando deixamos de realizar o nosso trabalho da melhor maneira possível, deixamos de glorificar o Senhor, que nos deu talentos para fazê-lo. Ou seja, se nós não darmos o nosso melhor em qualquer profissão ou atividade, seja qual for, meu irmão, nós estamos desperdiçando os talentos que Deus nos deu. Então Deus nos deu talentos para serem executados em todo lugar, em toda atividade, tá? Vamos ver algumas passagens. Por exemplo, Mateus 25 vai falar na parábola dos talentos. Olha só o que disse Jesus. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Está falando daquele que enterrou o seu talento. Servo mau. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. O irmão conhece muito bem a parábola dos talentos, né? 5 talentos para um, 3 para um, 2, 1. Um talento foi distribuído, aquele senhor, e se ausentou do país. E quando voltou, quem tinha 5 deu mais 5, quem tinha 2 deu mais 2, e quem tinha 1 enterrou o talento. Enterrou. Ou seja, não exerceu, não multiplicou aquilo que o seu Senhor lhe deixara. Jesus chama de um servo mau. E assim, nós vamos prestar contas para Deus. Nós temos que dar o melhor de nós em todas as áreas da vida, em todos os cantos, na área pessoal, na área profissional, na área espiritual. Os talentos, de uma forma geral, são todas as habilidades e dons que Deus capacitação que Deus deu a cada um de nós. E somos diferentes. Somos dotados de acordo com a proporção da graça de Deus. Uns têm habilidades para uma coisa, outros para outra, mas não importa. O que importa é que todos igualmente exerçam esses talentos e desenvolvam e multipliquem para a glória de Deus, Não há lugar para a preguiça, não, né? Vamos lá.
Até mesmo os trabalhos mais simples e humildes devem ser realizados com dedicação e empenho para a glória de Deus. Sim, meu irmão, com certeza tudo é importante aos olhos do Senhor. É aquilo que você não menospreze o trabalho das pessoas, nem a profissão das pessoas. Não menospreze, não. Não seja como o homem ímpio lá, o homem secular, cheio de preconceitos, elitista, né? Que despreza e pisa o semelhante, que se acha melhor porque tem mais recursos, ou porque tem mais conhecimento, ou mais privilégios. Os homens pisam uns aos outros, os homens tratam mal. Mas nós somos crentes, nós somos revestidos do novo homem, então nós aprendemos a fazer o nosso melhor e respeitar todas as pessoas, todas elas e o que elas fazem, né? Qualquer trabalho honesto pode ser significativo e gratificante. Qualquer atividade, do policial, do cozinheiro, do detetive, da secretária, do executivo, do agricultor, do cabeleireiro, do bombeiro, do homem que faz a pizza lá no fim de semana para a gente, e daquele rapaz que vem entregar em nossa porta, do mecânico e assim por diante. Todos os trabalhadores, todo o trabalho é digno, honesto. Nós devemos valorizar, reconhecer de verdade e servir ao Senhor em nossa atividade, né? Isso é coisa do crente, né? Coisa da igreja, coisa do povo de Deus. Colossenses 3:23, Paulo diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Meu irmão, todos nós conhecemos esse versículo e aplicamos sempre para a nossa vida, né? Na obra de Deus, no trabalho do Senhor. Mas como é importante entender que no texto, o contexto da passagem, Paulo está se dirigindo a servos e senhores. Servos e senhores, e dizendo aos servos que eles fossem fiéis no exercício do seu trabalho, servindo aos seus senhores como se estivesse servindo a Jesus. Hoje, trazendo para o nosso contexto, né, empregados e patrões, e assim, as relações profissionais, trabalhistas mudaram, as relações sociais mudaram, mas o princípio é o mesmo. Ou seja, toda atividade humana, toda profissão, tudo que o homem realiza deve ser feito de todo o coração. De todo o coração. Não roubar da empresa, não roubar do patrão, não roubar o tempo, nem roubar a atenção e a concentração que é devido. Ou seja, sermos bons e honestos profissionais lá na empresa ou na sua própria empresa, ser digno e honesto e fiel naquilo que você faz, fazendo tudo de coração, todo o coração, como para Jesus, sempre glorificando o Senhor com a nossa vida, né? É o que Deus espera. Eclesiastes 9:10 é um texto muito interessante. Diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Ou seja, dá o teu melhor em tudo que realizar, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, é hoje, esse é o momento de você fazer o seu melhor, de você levantar cedo, quando você for para a sua empresa, para o seu trabalho, dar o seu melhor naquele dia. O que for colocado, a atividade, a tarefa, o projeto, o que for colocado em tuas mãos, você, meu irmão, minha irmã, faça sempre o teu melhor, como para o Senhor Jesus Cristo. Olha só, olha que situação, né? Que situação vergonhosa, hein? Que esse rapaz aí tá pensando na vida? Meu irmão, a preguiça e a ociosidade trazem a sua fatura, elas cobram o seu preço, abatendo o ânimo e o vigor da pessoa, né? Não pode dar brecha a esse espírito, né? Esse espírito de preguiça, de ociosidade. O ser humano não. Criados à imagem e semelhança de Deus, somos criados para o trabalho. E muito mais os crentes, né? Renovados em Cristo para uma vida digna, honesta diante do Senhor. Ou seja, a preguiça e a ociosidade, ela é perigosa, né? A pessoa fica entregue ali, faz de qualquer jeito, empurra com a barriga, esconde as coisas, é debilitante. E a falta de um trabalho produtivo, né? Muito trazem consequências para si mesmo, para a pessoa, para as pessoas em torno, para
a empresa a qual trabalha, é debilitante, sim, a ociosidade e a preguiça, né? Ela faz mal para a própria pessoa, né? Traz uma sensação, um vazio, uma falta de propósito e sentido na vida, né? Provérbios 6, 9 a 11 tem uma exortação muito pertinente. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Então, meu irmão, não se entregue, não relaxa não, vai atrás. Olha, respira fundo, lava o rosto, vamos atrás, vamos trabalhar. Vamos procurar alguma atividade, seja ela qual for, procura alguma atividade. Estamos vendo um momento econômico complicado, alguns irmãos perderam emprego, outros estão assim sem renda, tendo que se reinventar. Irmão, vai atrás, procura de alguma forma, ocupa seu tempo, não fica esperando, não fica aguardando cair do céu, não, vai atrás. Tenta de um jeito, tenta de outro, mas não se entregue, meu irmão, não se entregue, não. Ore ao Senhor e vai à luta. Ora ao Senhor e vá à luta, meu irmão, seja qual for a atividade, tudo é honrado diante do Senhor. Muitas pessoas, elas querem uma boa vida, sem levar em conta a necessidade de trabalho e responsabilidade. Querem fugir disso. Não, eu não quero o patrão, não quero ninguém me mandando. Sabe, tem alguns conceitos, bom, é de respeito, direito de cada um, com certeza. Então, corra atrás do seu sonho, corra atrás do seu projeto, mas com dignidade, corra assim com determinação, corra com honestidade para servir ao Senhor. Isso é muito bom, muito importante, né, irmãos? Sexto ponto da nossa lição, tá? Fomos chamados por Deus para glorificá-lo com o nosso trabalho, seja qual for a atividade. Seja você um executivo, um professor universitário, trabalhe você na linha de produção, numa oficina mecânica, trabalhe você no trabalho mais simples, seja você trabalha lá como você tem que fazer, como eu mencionei ali, esses rapazes e homens ali à noite entregando as encomendas no iFood, nessas empresas todas. Que importante o trabalho deles! As pessoas se virando, as pessoas trabalhando, indo atrás. E tudo é digno quando é feito para a honra do Senhor. Isso é muito bom, né? Que momento a gente refletir sobre isso e valorizar as pessoas, né? E o esforço das pessoas. Mateus 5,16 diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, é no trabalho, na atividade, lá na empresa, lá onde você está, no comércio, na indústria, seja onde for, as pessoas verem sua vida brilhando, a forma como você faz as coisas, sua determinação, sua habilidade, sua inteligência, você dando o seu melhor ali e glorificando o Senhor, as pessoas verem que pessoa determinada, como faz bem, tão caprichoso aquela pessoa naquela área, tudo que faz é bem feito, tem que chamar a atenção assim, né, por ser um bom crente e um bom cidadão e um bom trabalhador. E assim o nome de Deus é glorificado nos céus. 1 Coríntios 10:31 fala assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Isso é maravilhoso. O contentamento da pessoa. De repente você não tem a resposta financeira que você gostaria. De repente, meu irmão, minha irmã, você não tem a valorização da tua atividade, né, no seu ambiente profissional, que traga assim segurança ao seu coração ou aquele sentimento de gratidão, né, de reconhecimento. Você não tem tido, não tem problema. Sabe, busque no Senhor, coloque em oração essa tua condição, né? Continue fazendo o seu melhor, continue fazendo, mesmo que os homens às vezes parecem fazer vistas grossas, mas não se preocupa não, há um Deus nos céus, há um Deus nos céus que é justo e está vendo o que você faz, está vendo, saiba disso, meu amado irmão. Então, faça sempre o seu melhor.
Se surgir oportunidades de melhorar, de ir para outro lugar, outra empresa, amém, amém. Aproveite sim. Mas não tendo, respira fundo, levanta, encontra ânimo no Senhor e vá trabalhar. Enquanto as portas não se abrirem, é isso que está tendo? Glória a Deus, vá trabalhar, vá em frente, glorifique o Senhor, independente dos homens. Faça para Deus e receberá recompensa. Faça para Deus e receberá do Senhor recompensa mais cedo ou mais tarde. Pode ter certeza, meu irmão, pode ter certeza, tá? Na visão popular, não existe lugar para o trabalho no paraíso, né? No paraíso. Mas no paraíso de Deus existe sim lugar para o trabalho. Alguns pensam, né? Ah, no céu vamos ficar só gozando, deleitando a eternidade. Sim, mas na verdade é diferente, né? Lá em Gênesis 2:15, né, que o paraíso de Deus ali no começo da criação é muito interessante, mostra a relação do homem com a sua criatura, de Deus com a sua criatura e do homem com a criação, né? E nesse ambiente de alegria, de beleza, né? De beleza, tudo que Deus fez foi muito bom e perfeito. Havia trabalho, serviço, o homem cuidava do jardim. Havia trabalho ali no paraíso de Deus. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar, diz Gênesis 2:15, né? E no 19 diz mais: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra os animais do campo e as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como esse lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, este seria o nome deles. Ou seja, lá no jardim, o homem, no paraíso de Deus, comunhão com Deus, com a criação, e o homem e a mulher, plenitude de gozo, alegria e bênção do Senhor, havia trabalho, sim, havia trabalho. Um tema que eu quero. Foi abordado na revista, muito interessante, é a questão do vigor do homem, a dignidade. O homem, assim, apesar da idade avançada e vai avançando em dias, ele continua pronto para trabalhar. E é importante que, tendo oportunidade, ele continue a ser útil para a sociedade, exercer atividades profissionais. Ou seja, ele não para porque chegou aos 60 anos ou 70. Né? Não, tendo vigor e capacidade, muito mais hoje em dia, né? O que chamam da boa idade, da melhor idade, da terceira idade, os nomes eles ficam mudando o tempo todo aí, ou seja, a velhice ditosa, bênção do Senhor, é bênção com vigor, tá? É importante isso. Muitas pessoas chegam na casa dos 70 e permanecem ativas, né? Ativas porque permanecem trabalhando, tá? É um tema muito interessante. O Salmo 92:14 diz assim: na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Amados, quantos personagens bíblicos você conhece, homens importantes, homens de Deus, no auge da sua vida, foram em idades avançadas, como Abraão e Moisés, usados por Deus e tantos outros. Então, esses padrões sociais que nos cercam aqui são padrões culturais. Não se deixe levar, você é um homem de Deus. Você é uma mulher de Deus, cheia de vigor, inteligência, capacidade. Não foi a sua aposentadoria pela Previdência Social que determina a sua capacidade, sua utilidade para a sociedade e para a família, não. Não se entregue, não. Vai à luta. Procura ação, procura atividade de alguma maneira, amado irmão. É bênção do Senhor. Não sejamos vencidos pelos padrões sociais que nos cercam e impõem sobre nós um comportamento e que colocamos as pessoas no escanteio, as pessoas que vão com experiência de vida e por causa da idade são colocadas em segundo plano. Não, vamos respeitar, honrar as pessoas assim, vamos respeitar. É bíblico. Pessoas que têm muita capacidade, assim, experiência de vida, assim, profissional, anos, décadas de trabalho, assim, pessoas realmente prontas aí para ajudar, ser útil na igreja, serem úteis na sociedade, nas empresas, sim, com certeza. É que nosso mundo, né, nunca esqueça isso.
o nosso mundo jaz no maligno. Então, mesmo os conceitos não são neutros. Existe o pecado, existe a maldade humana, assim. Então, questões sociais, muitas vezes, elas são contaminadas pela humanidade pecaminosa. Então, às vezes, não há justiça, não há amor e não há misericórdia. Então, às vezes, os conceitos humanos aí, né, de vida, de riqueza, de fama e do sucesso, que é vendido aí, né, de juventude realizada, esses são conceitos culturais, muitas vezes contaminados pelo pecado. Descubra o valor e a dignidade do ser humano, como Deus olha o homem, como Deus olha a lente de Deus, que é a palavra do Senhor. E assim, temos uma visão diferente. O crente tem que ter uma visão diferente. O crente precisa ter uma visão diferente da vida e das relações sociais e do valor da vida humana. Muito diferente do que o mundo, como o mundo impõe conceitos aí e ficam desprezando pessoas importantes ainda na vida social, né, na vida da igreja. Servindo ao Senhor e servindo a família, e servindo a sociedade, sim, com suas capacidades e dons e experiência de vida. Interessante a colocação do autor nessa lição, né? Muito bem, o trabalho, meu irmão, estamos já finalizando, é uma bênção, o trabalho é bênção para nos dar o sustento e nos manter ativos, sim, não apenas o sustento, mas nos manter ativos. Deus nos criou assim para isso. Não criou para ociosidade, né? Só ficar, só curtir, só aproveitar. Deus não nos criou para isso. Esse conceito hedonista de prazer, né? Parece que não há lugar mais para o trabalho. Se eu puder viver sem trabalhar, ótimo, né? Esse é um conceito secular. Filtre, tome cuidado com isso. Deus nos criou para atividade, para sermos úteis para a sociedade, para abençoarmos a criação, para cultivar o jardim de Deus. Foi assim desde o princípio. Somente em um contexto de trabalho diário, de atividade, é que aí sim, o lazer faz sentido. O descanso faz sentido. O aproveitar o descanso é necessário e faz sentido. Mas com o trabalho, né? Isso nos lembra um mandamento, né? Segundo o mandamento, primeiro veio o trabalho em 6 dias e depois o descanso, assim como Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º. Êxodo 29 diz assim: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, e o sétimo dia será santificado ao Senhor. O 7º dia será santificado ao Senhor. Dia de descanso, é o sabate. O sabate é o descanso, é consagrado. Aí sim, isso é princípio, é um princípio de vida, é um princípio espiritual. Muito bom, né? Somos feitos, irmãos, para o trabalho. Inevitavelmente encontramos grande satisfação quando cumprimos as mais pequenas tarefas. Sim, nós temos que ter essa alegria. Olha que bom que você deu para mim essa responsabilidade. Eu fico feliz, pastor, que você me deu essa tarefa para cumprir. Olha lá no emprego, olha, você fica feliz que você é útil, você tem saúde, você tem vida para trabalhar. E condições para isso, né? Especialmente quando nós realizamos bem o nosso trabalho. Porque o crente tem além de fazer, procura fazer bem. Fazer bem o que faz, né? O que é colocado em suas mãos. Isso é coisa do cristão, é temor de Deus, né? Ele faz para Deus, né? Salmo 128, 2 diz assim: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Olha, felicidade relacionada ao trabalho, e o trabalho com suas consequências e recompensas, e a bênção do Senhor. Porque esse aí, como o Salmo 128 fala, né? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, e porque teme, tem a bênção de Deus no trabalho. Conclusão, meu irmão, sobre esse tema tão interessante para a sua discussão em casa esse dia, reflexão, meditação com a família no decorrer desse dia, né? A importância e o lugar do trabalho. O benefício social produzido pelo trabalho é de suma importância para a nossa realização pessoal em qualquer fase da vida, né? Ou seja, o nosso trabalho não apenas é um benefício pessoal, é para a família, mas é para a sociedade, para a estrutura da sociedade, para a ordem social. Você está beneficiando alguém.
Alguém está sendo beneficiado, alguém está sendo abençoado, sim, com o nosso trabalho e com os frutos desse trabalho. Ter uma vida boa é significativo, então, é abraçar as responsabilidades e o trabalho que nos são dados, quaisquer que sejam, e realizá-los para a glória de Deus. Aí está é, uma imagem muito interessante, né? Não importa a atividade, a sua condição, seja qual for a profissão, todas elas são dignas e abençoadas por Deus. Então, meu amado, minha amada irmã, glorifique o Senhor com a sua história, com a sua vida, vá à luta, trabalhe com alegria, com contentamento, mesmo que às vezes o retorno financeiro não seja o que você almeja, que é o suficiente muitas vezes, mas seja grato a Deus e honra ao Senhor, e seja digno diante do Senhor e dos homens, por bom cristão que você é, em qualquer atividade humana. Como você tem visto o seu próprio trabalho? Isso é importante. Você é feliz? Você se sente realizado ou não? Tá? Pensa, para você pensar. Ela é um fardo a ser carregado? Difícil, não aguento mais, pastor. Ou é uma bênção de Deus? Uma bênção para você ganhar o seu pão com dignidade e ajudar as pessoas. E você precisa corrigir alguma coisa? Será que depois de tudo que nós conversamos nesta manhã, você precisa pensar alguma coisa? O que seria, né? Fica para você responder, tá bom? Nem todos nós, irmãos, somos compositores de música ou somos arquitetos de lindos prédios. Não somos, não temos às vezes habilidades e dons excelentes para grandes obras, mas somos todos artesãos, todos nós. Na teia da sociedade, todos são importantes e você é importante, meu amado irmão. Saiba disso. Todos nós apreciamos fazer. Está errado ali, desculpe. Todos nós apreciamos fazer bem o nosso trabalho. Isso é que importa como um cristão, né? Qualquer área, louvar e bendizer o nome do Senhor e dar o seu melhor. Que Deus abençoe, amado. Quero deixar esse texto aqui final, que lá no começo nós abordamos, né? Colossenses 3:23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Vamos à luta. Vamos trabalhar. Eu, você, vamos trabalhar com alegria, servindo ao Senhor com alegria, lá na empresa, lá no banco, lá no hospital, lá na loja, seja qual for a sua atividade, vá lá, vai em frente, faça o seu melhor, glorifique ao Senhor, faça o bem para o próximo e faça bem para si mesmo. Faça bem para si mesmo, dando o seu melhor para o Senhor. Amém? Muito obrigado, irmão. Que Deus abençoe o seu coração com esta ministração de hoje sobre o trabalho. Que Deus abençoe a sua casa e seja uma bênção nas mãos do Senhor, amado irmão. Que Deus abençoe e você tenha um ótimo dia, um ótimo domingo, consagrado, santificado para a glória do Senhor. Muito obrigado, tá? Que Deus abençoe. Que Deus abençoe sua vida aí. Tenha um ótimo dia.